Glória a Deus, se assente aí em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Aleluia, glória a Deus por estarmos aqui. Glória a Deus por cada vida, cada um que nos visita. Que Deus abençoe imensamente tua vida, de uma forma poderosa, especial. Aqueles que estão acompanhando à distância, talvez não tiveram possibilidade de vir, ou moram longe. Que Deus abençoe cada vida também, de uma forma poderosa, especial, em nome de Jesus. Amados, nós já demos os recados, e na verdade eu queria só passar um recado, alguns comunicados para vocês também, porque nós vamos iniciar agora, dia 2 de abril, nós vamos estar divulgando isso, né? Já estamos nas redes sociais divulgando, mas no dia 2 de abril, nós vamos dar início a uma escola de casais, para casais, amém? Então, é uma escola voltada para casais, casados, noivos, namorados, quem quer casar, amém? Então, dia 2 de abril é uma quarta-feira, serão 8 aulas, 8 semanas presenciais dessas aulas, que você vai vir, amém? Para poder participar. Ah, pastor, mas meu casamento é uma bênção, não brigamos, está tudo bem, glória a Deus por isso. Mas não é questão de estar uma bênção, está brigando ou não está brigando. Falaremos sobre casamento, sobre família, sobre coisas assim, para as nossas vidas, fortalecimento das nossas vidas. Então, você não precisa esperar o leite derramar para depois procurar ajuda. Na verdade, muitas vezes as pessoas ficam assim, espera primeiro o leite derramar para depois procurar, e aí pode ser tarde às vezes, pode ser mais difícil. Então, você é convidado a participar. A gente está divulgando nas redes sociais, nosso grupo, essas inscrições vão ser feitas, não tem custo para você participar. No final, a conclusão, daqueles que vão participar desse curso de casais, é um jantar no Dia dos Namorados também, que a gente faz, como fizemos no ano passado. Então é muito, muito especial, em nome de Jesus, amém, gente? Então que você esteja atento, conectado nisso aí, para que a gente possa participar em nome de Jesus, amém? Qualquer dúvida, nas redes sociais, nosso Instagram, a secretaria aqui da igreja, você procura. E um outro recado também, é sobre o sábado, porque nesse sábado, dia 29, nós vamos ter o café da Missão Sudeste, do MEVAM, Missão Sudeste, que é realizado aqui. Nós hospedamos este café da Missão Sudeste, aqui do MEVAM, também na cidade de Bauru. Acontece em outras cidades do interior, mas nesse sábado nós temos este café. E não é específico para pastores e líderes. É claro que o assunto diz respeito à liderança, uma palavra para nós nos alimentarmos, mas é aberto para toda a igreja. Então, sábado, se você tem a disponibilidade, 9 horas da manhã, é servido um café, e depois nós teremos a palavra com o pastor Cristiano Barroso, que foi por muitos anos, assessor direto do Luiz Hermínio, responsável pelo Mevan Music também, e agora ele está pastoreando uma igreja aqui em São Paulo, no Jardim Santana, e ele vai estar com a gente no sábado de manhã, e também na sexta-feira à noite, ele vai estar dando uma palavra aqui sobre adoração. Então, todos os integrantes ministeriais que diz respeito à adoração, não só louvor, João? A adoração não é só a música, a dança, ou se você entende um seu chamado ministerial, no sentido da adoração, sexta-noite, ele vai estar também dando uma palavra aqui para o pessoal. Se você quer participar, procure pelo pastor João Gabriel depois, amém? Ele vai estar as orientações para você também, em nome de Jesus, amém? E também um último recado, que a gente também vai estar divulgando, é que nas primeiras semanas de abril, nas quintas-feiras de abril, nós vamos fazer uma jornada de ministrações sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Então, o mês todo de abril, nas quintas-feiras, nós vamos estar ministrando sobre alguns temas. O primeiro tema é o Cordeiro Perfeito, que vai falar sobre o início dessa jornada da Páscoa. Depois vamos falar sobre a cruz e o véu rasgado. Depois vamos falar sobre Ele vive, e a última mensagem, até que Ele volte. Então vai ser muito importante você participar disso. E é claro, nós teremos a nossa cantata de Páscoa, que vai ser no dia da Páscoa, no domingo da Páscoa, que vai ser maravilhoso, vai ser muito especial também. Que dia que é? Dia 21, Dia 20? Dia 20, o domingo de Páscoa vai ter também, maravilhoso. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia, livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 12. Glória a Deus. Tem crente aqui, gente? Vocês estão quietinhos?
Glória, não me deixe sozinho. Não gosto de ficar sozinho. Aleluia. Não é bom, né? Ficar falando assim, né? Você pode dar glória a Deus, viu? Aleluia. 1 Coríntios no capítulo 12, nós estamos falando sobre dons espirituais. E hoje nós vamos falar sobre, dar continuidade, falar sobre batismo com o Espírito Santo e os dons de línguas. Amém? Mas diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Deixa a tua Bíblia aberta um pouquinho aí. Semana passada nós íamos falar sobre isso e por fim o Senhor nos direcionou, nos levou a falar mais sobre o batismo das águas, que por sinal foi uma festa linda que o Espírito de Deus fez aqui no nosso meio semana passada. Tivemos batismo aqui onde 17 pessoas se batizaram, desceram as águas. Foi muito, muito especial mesmo, a presença de Deus de uma forma tão gloriosa, tão poderosa. Como é bom, irmãos, ver, sabe, a manifestação do Espírito, o Senhor trabalhando mesmo aos corações, ver as pessoas quebrantadas na presença de Deus, sem nada, sem precisar fazer nada, só na direção do Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, Ele fez uma obra assim, uma festa. Eu orei ao Senhor agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, obrigado por ter me convidado para essa festa linda, porque nem eu imaginava isso, mas Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é dono de tudo, Ele tem o domínio de todas as coisas, e assim Ele fez. Tivemos um batismo maravilhoso, né, depois dessa palavra sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas a gente tem falado justamente sobre o que é esse batismo com o Espírito Santo. E quando falamos sobre batismo com o Espírito Santo, a gente precisa entender o que a Bíblia está nos comunicando, que a Bíblia de fato, ela nos ensina sobre isso. Por quê? Porque esse batismo do Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo que o apóstolo Paulo está falando nesta carta, nesse versículo que nós lemos, ele está falando sobre um batismo de salvação. Lembra, eu disse sobre um batismo de arrependimento, onde nós somos alcançados por causa do amor de Cristo, e este amor nos constrange, e nos leva então a reconhecer que precisamos de Deus. E quando reconhecemos isso, entregamos a nossa vida ao Senhor e passamos então a crer em Cristo. Nós queremos estar perto de Cristo. Este é o batismo da salvação, é aquilo que quando somos alcançados pelo amor de Cristo, e esse amor então nos constrange. Então esse batismo, ele vem com a salvação. Por quê? Porque a partir desse momento nós, estamos, como que eu posso dizer assim, abertos à salvação dos céus, abertos àquilo que o Senhor já fez por nós, abertos àquilo que Cristo já fez por nós. Ou seja, quando Paulo ele está falando aqui, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, Paulo na verdade está falando sobre salvação, sobre esse batismo de salvação. Todos nós fomos alcançados por este batismo. Todos nós um dia fomos alcançados por uma obra preciosa, maravilhosa, que só Deus pode fazer em nossas vidas. Ou seja, o que Paulo está afirmando é que todos os que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, aqueles que foram alcançados, justificados pela graça, todos esses então são selados pelo Espírito Santo de Deus. Somos selados pelo Espírito de Deus quando decidimos, reconhecemos Ele como nosso Senhor, quando decidimos entregar nossa vida ao Senhor. Sabe, irmãos, o livro de Apocalipse, ele fala sobre a marca da besta, e muitas vezes nós damos muita ênfase no que será esta marca da besta, como será a marca da besta, né? Como vai ser, enfim, as teorias, os pensamentos, e muitas coisas que às vezes nos levam a ficar imaginando, dá medo até, tem gente que tem até medo disso, como vai ser isso, sabe? Mas lá no livro de Apocalipse também, fala sobre aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que também foram selados, que também tem uma marca, e a marca do Espírito Santo de Deus. Nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus.
nós temos uma marca que nos diferencia, assim como os filhos das trevas, vamos dizer assim como aqueles que não querem, aqueles que não o receberam, aqueles que não creem nele, serão selados pela marca da besta. Aqueles que creem nele, aqueles que entregaram a vida para ele, também são marcados e selados, só que são selados e marcados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, o que Paulo está dizendo, olha, se você decidiu servir, entregar sua vida, se você decidiu crer no Senhor, se você decidiu viver uma vida debaixo da presença de Deus, preste atenção nisso. Se um dia você entregou a tua vida, disse: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, porque reconhecemos, não é porque nós estamos no controle, muito pelo contrário, é porque nós reconhecemos que há um vazio dentro de nós. E todos nós, então, quando decidimos entregar nossa vida a Deus, descobrimos que o único que pode preencher o vazio das nossas vidas é Ele, é o Senhor. Então, quando entregamos a nossa vida, aquele vazio que existia dentro de nós, ele é preenchido. Quando verdadeiramente entregamos nossa vida ao Senhor, nós recebemos algo extraordinário da parte de Deus. Na minha adolescência, alguns meses atrás, como eu sempre digo, eu me lembro quando eu decidi, sabe, de verdade mesmo, ser batizado. Eu queria ser batizado nas águas. Eu tinha 12 para 13 anos de idade. E eu fiz essa decisão, sabe, debaixo de muito temor. E orando, e pedindo ao Senhor: Deus, eu quero me batizar, mas, sabe, eu quero da Tua presença na minha vida. Eu já tinha esse entendimento, ainda que não de uma forma profunda. Mas eu sabia que a partir daquele momento, entregando minha vida a Ele, tudo iria mudar na minha vida. E eu me lembro que eu acordei no dia do meu batismo, era um domingo, me batizei ali no Rio Batalha. Talvez alguns tenham batizado ali também na ponte do Rio Batalha. Alguém batizou lá? Por favor, levanta a mão aí. Aleluia, olha quanta gente antiga, né? Aleluia. De Deus isso. Me batizei lá no Rio Batalha. E eu me lembro que eu acordei naquela manhã do domingo, e eu não sei explicar, mas de uma forma inexplicável, eu não conseguia me conter. Eu chorei o dia inteiro. Eu me batizei, saímos do batismo chorando, eu fui para minha casa chorando, eu fui para o culto à noite chorando, eu não conseguia me conter. E eu não conseguia entender aquilo, mas eu sabia que aquele dia o Espírito Santo havia selado a minha vida. Eu entendi que o Espírito Santo havia marcado a minha vida. Eu entendi que, sabe, aquele momento seria um momento, sabe, de uma virada de chave, como, né, a gente pode dizer nesses dias, uma virada de chave mesmo na minha vida. Eu tinha 13 anos de idade, eu ainda era um bebezinho, um adolescente, aleluia, os bebezinhos de 13 anos, né? Eu ainda era um adolescente, mas sabe, aquela experiência foi para mostrar para mim justamente isso que eu estou dizendo para vocês, que esse batismo com o Espírito Santo, ele vem a partir do momento que você decide de verdade entregar a tua vida. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, deixa eu voltar aqui, no capítulo 6, no versículo 19, ele diz assim que nós, então, ele diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós? Eu entendi que a partir daquele dia, do dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, eu me tornei templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você decidiu entregar sua vida, então você se tornou o templo do Espírito Santo. A partir deste momento, sabe, você foi mergulhado neste batismo do Espírito, porque batismo significa mergulhar, imergir totalmente. Então, quando você decidiu entregar sua vida ao Senhor, você foi imergido, você foi mergulhado no Espírito Santo de Deus. Você foi selado pelo Espírito Santo dele, e a partir deste momento, preste atenção no que eu vou dizer, e a partir deste momento, você então passa a carregar, a conduzir a presença dele. Você passou a ser o tabernáculo dele.
sabe, o tabernáculo que vai caminhar. Você agora é templo do Espírito Santo de Deus. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Não é simplesmente, sabe, uma experiência, que nós vamos falar um pouco sobre isso, sabe, que talvez você vai ter algumas experiências diferentes na tua vida, mas o batismo com o Espírito Santo, sabe, ele é realmente aquilo que vai selar e marcar as nossas vidas, para sempre. Por isso, quando decidimos entregar a vida, quando decidimos seguir a Cristo, quando decidimos viver uma vida debaixo da presença de Deus, nós precisamos ter uma vida e procurar ter uma vida santificada. Porque agora, como o apóstolo Paulo diz, agora já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você é templo do Espírito Santo. Eu preciso repetir isso. Ele habita em você. Você entregou tua vida para Ele. Quem entregou a vida para Ele aqui um dia? Levanta a mão, deixa levantar, deixa eu ver. Quem um dia disse: Senhor, eis-me aqui, eu entendi, eu reconheci, eu fui alcançado pelo Teu amor. Então, a partir deste dia, o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Você foi batizado, selado pelo Espírito Santo de Deus. Isso vai fazer você agora procurar viver uma vida diferente, procurar viver debaixo de um temor, procurar viver debaixo de uma vida santificada diante de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Efésios: por isso não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vocês foram selados para o dia da redenção. Um dia, sabe, a Bíblia diz que se fará a diferença daqueles que são, daqueles que não são. Vocês estão comigo aqui? Amém? Um dia se fará a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem, daqueles que carregam a presença e daqueles que não carregam a presença. Um dia, sabe, será apresentado diante dele, sabe, aqueles que têm, aqueles que não têm. Por isso é muito importante nós entendermos isso. O batismo com o Espírito Santo é justamente, sabe, essa graça da salvação. É algo que o Senhor nos deu para nós podermos viver, para nós podermos nos comunicar com Ele. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, mas a partir do momento que reconhecemos a sua obra na cruz do Calvário, todo pecado, tudo aquilo que nos condenava, agora não tem mais poder sobre as nossas vidas. Isso se chama justificação. Por isso Paulo diz que a justificação é pela fé, ou seja, a justificação é por aquele que crê nele. Então fomos justificados pela fé, porque passamos a crer. Por que passamos a crer? Porque agora fomos batizados com o seu Espírito Santo. Agora fomos conectados com Deus. Nós lemos semana passada, é lá em João, no capítulo 20, vai lá comigo. João no capítulo 20, versículo 27. Vocês estão comigo aqui, gente? Aleluia. Que diz assim, João capítulo 20, versículo 22, perdão. Vamos no 21 para você entender. João 20, 21. Diz assim, encontrou, amém? Aleluia, meia dúzia. Diz assim, dizendo isso, soprou sobre ele, 21. Disse-lhe Jesus de novo, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Versículo 22. Dizendo isso, soprou sobre eles. Repita comigo, soprou sobre eles. Soprou sobre eles. E disse, recebei o Espírito Santo. Ele soprou sobre os seus discípulos e disse, recebam o Espírito Santo. Por que Jesus fez isso? Preste atenção. Esse fato aqui aconteceu antes de Atos 2. Jesus estava com os discípulos ainda, ensinando, instruindo eles, disse para eles, olha, recebam do Espírito
Santo. Por que que Jesus fez isso? Jesus fez isso justamente para nos revelar, preste atenção nisso, para nos mostrar que o batismo com o Espírito Santo não é simplesmente evidenciado, sabe, por algo sobrenatural, ou simplesmente pelo falar em línguas, que a gente vai entrar nesse assunto, porque há muita confusão, às vezes as pessoas acham que ser batizado com o Espírito Santo é porque fala em línguas. Eles receberam do Espírito Santo de Deus, amém? O Espírito Santo soprou sobre eles, soprou o Espírito de vida. Mas diferente de Atos 2, aqui quando eles recebem do Espírito Santo, eles não começam a falar em outras línguas. Vocês estão comigo aqui? Eles não começam a falar em línguas diferentes, em outros idiomas, mas eles recebem do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é derramado para nos revelar e para, sabe, nos selar com a tua presença, para nos ligar, para nos conectar com Deus, para nos ligar, para nos comunicar com a sua presença, ou seja, não podemos ter dúvida. Tem muita gente, eu tenho dúvida porque eu ainda não oro em línguas. Será que eu tenho o Espírito Santo ou não tenho o Espírito Santo? Não há dúvida. Deixa o Espírito de Deus libertar a tua vida hoje, amém? Eu sei que existem milhares de pessoas que ficam presas nisso, porque talvez o ensino foi esse. Não, se você não ora em línguas, você não tem o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz. Nós vamos chegar no falar em línguas, mas não pode haver dúvida se temos ou não o Espírito Santo. Se nós nos entregamos a Ele, somos dele. Eu vou repetir, se você se entregou a Ele, você é dele, você recebeu o selo da presença dele na tua vida, você foi marcado pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente na tua vida, e não é simplesmente porque você fala em línguas, ou porque você pula. Nós vamos falar tudo isso aí, que tudo isso é maravilhoso, é extraordinário de bom, é bom demais para falar a verdade, mas você não pode ficar preso nisso, não pode haver dúvida no teu coração, sabe, porque às vezes essa dúvida foi lançada nas nossas vidas, isso acaba nos bloqueando, acaba bloqueando as nossas vidas. Quando se fala do Espírito Santo, a gente já bloqueia o nosso coração, a nossa alma, porque a gente já fica com medo. Será que hoje eu vou falar em línguas? Será que hoje eu não vou falar em línguas? Será que hoje eu vou ter essa experiência ou não? E a gente começa a ficar, sabe, fechado, preso nisso. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. O Senhor soprou sobre nós, Ele nos conectou com Ele, pela sua preciosa presença. Se você entregou tua vida a Ele, então você é dele. Amém? Amém? Fala para o teu irmão do teu lado, fala para ele, você é dele. Pastor, mas eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, eu ainda não decidi isso, sabe, eu nunca orei assim, eu nunca decidi entregar minha vida para Jesus, porque eu tenho medo. Eu primeiro preciso consertar minha vida, para depois eu poder, então, ser crente. A gente entendeu errado, irmãos. A gente entendeu errado. Sabe, Jesus, Ele veio para os enfermos, para os doentes, Ele não veio para os sãos. Então, se você ainda não tomou essa decisão na tua vida, de entregar, de ser selado pelo Espírito Santo dele, eu vou dizer, é isso que está faltando na tua vida. Você talvez está procurando em outros lugares, em outras coisas, alegria, paz. Você talvez está procurando, sabe, em outras coisas, um refrigério para a tua alma. Talvez você vai procurar, sabe, em situações, em pessoas, em momentos, alguma coisa para a tua vida, e não vai satisfazer, e não vai preencher. Por quê? Porque o vazio do teu coração só pode ser preenchido por Ele, pela presença dEle.
Então qual é o meu conselho que eu te dou? Se eu posso te dar um conselho entregue a tua vida para Ele, volte para Ele, reconheça hoje Ele como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Eu não estou oferecendo para você uma religião. Jesus nunca veio oferecer uma religião, Ele não veio instituir uma religião, Ele não veio colocar mais uma religião ali para aquele povo, mas Ele veio revelar o Pai, Ele veio falar do seu reino, Ele veio falar de vida eterna, e é isso que eu estou oferecendo para você, vida eterna, que só Ele pode dar e entregar na tua vida. Então a salvação, não posso estar na igreja e ter dúvida da minha salvação, porque se há dúvida é porque ainda falta entrega, se há dúvida é porque ainda falta realmente reconhecê-lo, ter o teu nome escrito no livro da vida. Eu me lembro desse dia, eu me lembro também desse dia na sala da minha casa, orando. O pastor Adão Nereu estava em casa, e ali ele orou e deu uma palavra para nós, e eu disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. E o olho dele se encheu de lágrima, e ele disse: é isso que você quer? E eu disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. E eu me lembro, irmãos, que dia maravilhoso, que dia especial. Por favor, entrega a tua vida para Jesus. Se eu posso te dar um conselho, eu vou dizer: é a melhor escolha da tua vida. O Pai está te chamando, o Pai está te esperando. Ele não quer ver você continuando a viver nessa vida, dando cabeçada. Você é esforçado, você é empenhado, você está procurando fazer as coisas certas, Deus sabe disso. Mas só você por você não é suficiente. Não dá, não conseguimos vencer. Sabe, o batismo com o Espírito Santo, é Ele quem vai nos habilitar, nos capacitar, para nós vencermos, por exemplo, a nossa carne. Por quê? Porque Paulo também diz que a carne milita contra o Espírito. A carne milita contra o Espírito, a nossa carne, ela grita mais forte às vezes. Só que se a carne está dominando, é porque o nosso espírito está fraco. E por que o espírito está fraco? Porque nós estamos alimentando mais a carne do que o espírito. Porque a gente está dando mais lado para a carne do que por aquilo que é espiritual. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele vai nos habilitar a vencer as tentações. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que sem isso na tua vida, você não vai conseguir superar a tua carne. Você não vai conseguir superar as tuas vontades carnais, você não vai conseguir vencer o pecado, você não vai conseguir vencer a tentação. Mas todas as vezes que você vence, que você resiste, isso significa que é o Espírito de Deus agindo na tua vida, é o Espírito Santo mostrando a você: sai disso aí, não é esse o caminho, não é essa a vontade de Deus para a tua vida. Sabe, irmãos, quantas vezes a carne gritava de vontade, dizer: faça isso, mas o Espírito dizia: não cai nessa, é armadilha, sai desse lugar, é cilada, sai desse lugar, sai desse ambiente, tira esse pensamento da tua cabeça. E a gente precisa dar ouvidos ao Espírito Santo, ou seja, esse batismo com o Espírito Santo, é Ele quem vai nos tornar melhores diante de Deus. É Ele que vai nos aperfeiçoar todos os dias. Isso não é fruto da nossa carne. Agora eu estou bonzinho. Você não está bonzinho porque você quis ficar bonzinho. Não, mas agora eu estou mais paciente. Isso é fruto do Espírito Santo na tua vida. Mas agora eu estou, mais simpático. É fruto do Espírito Santo na tua vida. Agora eu estou mais generoso, é fruto do Espírito Santo na tua vida. Eu estou mais misericordioso, é fruto do Espírito Santo na tua vida. Você foi selado pelo Espírito Santo para você poder viver debaixo de coisas extraordinárias e sobrenaturais que a tua carne jamais poderia fazer.
A tua carne jamais poderia fazer algo bom para alguém, por exemplo. A tua carne jamais seria capaz de amar alguém. A tua carne, ela não ama ninguém. Mas o Espírito Santo, ele faz você olhar para as pessoas, faz você amar, faz você perdoar, faz você ser mais amável. Irmãos, preste atenção, depois que você entregou a tua vida para Jesus, olha como você ficou bonito. Ninguém falou amém. Você ficou até mais bonito. É verdade ou não é, amor? Eu não fiquei mais bonito? Eu fiquei mais bonito, não foi, amor? Ela fala que quando ela começou a me namorar, eu era feio, mas feio e feio com força, ela fala. Continuo feio, mas não com força. Mas sabe, a presença de Deus, ela contagia, irmãos. Eu não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Se por um acaso você não entendeu, você acha, você tem dúvida sobre isso, eu vou dizer, essa é a noite oportuna para você dar um passo de fé na presença dele, dizer, eis-me aqui, Senhor. Sabe, você não precisa esperar o culto acabar para dizer, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você não precisa, você pode entregar a tua vida para Jesus a qualquer momento. É só você dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero verdadeiramente colocar a minha vida no teu altar, na tua presença. E o Pai está esperando por você. Agora vamos comigo lá em Atos, no capítulo 1. Agora nós vamos falar, Atos 1. Aleluia! Quem tem o Espírito de Deus aí dá glória. Aleluia! Aleluia! Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Não pode ter dúvida disso, amém? 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 Não, mas não, você não pode ter dúvida, o diabo não pode condenar nisso. Escute, Deus está querendo libertar. A palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito de Deus quer libertar você nesta noite, neste dia, pela palavra dele, ele quer ver você livre. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo, versículo 8, no entanto, recebereis poder, olha aqui, no entanto, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Atos capítulo 1, agora está sendo instruído para nós, o Senhor dizendo, e vocês receberão poder, repita assim, receberemos poder. Jesus continua, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só que agora ele está falando, só que este Espírito descerá sobre vós em forma de poder, para fazer vocês testemunhas, para fazer de vocês testemunhas da minha palavra, para fazer vocês testemunhas da minha obra. Preste atenção, o que Paulo está instruindo, sabe, o que Jesus estava instruindo aqui, ele estava instruindo sobre alguns assuntos aos seus discípulos, e de repente ele diz, olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Só que agora, esse batismo com o Espírito Santo, sabe, ele está falando sobre um batismo de poder, um batismo de poder que seria derramado neles, justamente para os empoderar, para os habilitar a participarem da comissão dele. Ser testemunhas significa participar da sua comissão, Eu ouvi falar de um livro, eu não tenho, quero ler esse livro, mas eu ouvi falar de um livro sobre a comissão, e diz assim, a grande omissão, mas na verdade ele está fazendo referência da comissão. Então, essa comissão, são pessoas habilitadas, separadas, escolhidas,
e eu creio que tem esses comissionados aqui, amém? Para uma grande obra, e esta obra é de Cristo Jesus. Mas esta obra não pode ser omitida, não podemos omitir, não pode haver omissão nesta comissão. Nós precisamos justamente, sabe, deste poder, justamente para nós podermos participar desta comissão, para nós avançarmos no reino de Deus. Por quê? Porque é esse poder que vai nos habilitar para agora nós vivemos coisas e experiências sobrenaturais. E quando falta este poder nas nossas vidas, do Espírito de Deus, eu não estou falando de coisas distintas, tá, gente? Eu estou falando do batismo com o Espírito Santo, que agora nos habilita com poder, para nós vivermos coisas extraordinárias, que vai nos habilitar para nós agora sermos a sua comissão. Quando falta isso, nós nos tornamos infrutíferos, e nós não podemos ser infrutíferos. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, o batismo com o Espírito Santo de Deus, com este poder, ele vai nos habilitar para nós fazermos algo para Deus. Não é simplesmente para nós ficarmos guardados. Jesus disse isso para eles: vocês aguardem, porque vocês serão revestidos de poder. Foi isso que ele disse, foi o que o profeta Joel havia profetizado: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Olha o que o profeta Joel disse. E então eles recebem esta palavra, e lá em Atos 2, vamos lá comigo, abra lá em Atos 2, vai um pouquinho para frente. A Bíblia vai dizer que então eles permaneceram aguardando o cumprimento dessa promessa, e eles estavam orando e esperando. Jesus disse: esperem, aguardem o cumprimento da promessa, vocês receberão do meu poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Aqueles 120 homens aproximadamente, eles estão naquele lugar, orando e aguardando. Repita assim comigo: orando e aguardando. Eles estavam ali reunidos naquele lugar, orando e aguardando. E quando de repente, no versículo 2 de Atos, capítulo 2, e quando de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Preste atenção, irmãos, olha aqui para mim. Lá em João que nós lemos, Jesus havia soprado sobre eles o Espírito, amém? Amém? Eles receberam do Espírito para testificar da sua salvação, foram selados pelo batismo com o Espírito Santo. Só que agora aqui em Atos 2, mais uma vez o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a vida deles, mas agora em forma de um poder. De repente eles ouvem, como a Bíblia, irmãos, como é maravilhoso isso. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. E aí a Bíblia vai dizer que a primeira então manifestação deste poder derramado sobre eles foi o dom de novas línguas. Preste atenção nisso agora. Agora, a primeira manifestação deste poder foi justamente o dom de novas línguas. Por quê? Porque agora eles receberam deste poder que habilitou eles a falar em novas línguas. Versículo 4, versículo 3, e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Repita comigo: todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, agora, irmãos, a primeira manifestação do poder derramado sobre eles foi justamente o dom de novas línguas. Foi justamente agora eles poder falar em novas línguas. Isso significa que o falar em novas línguas é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, mas não é a única, não é exclusivo. Não significa que se eu não oro em línguas eu não tenho batismo. Você já entendeu isso, amém? Você foi selado, mas nesse momento eles receberam do poder que foi derramado sobre a vida deles. E eu também posso afirmar:
todo este poder do Espírito Santo de Deus está acessível para todos nós, para todas as nossas vidas, para mim, para você, do menor ao maior. Todos nós temos acesso a este poder do Espírito Santo de Deus, que irá nos habilitar também a falar em novas línguas. Agora eles foram habilitados, e esse dom das línguas, eles começam a habilitar eles, e uma das coisas que acontece, é como eles começam a falar em outros idiomas, e aqui há uma discussão teológica, que eu não vou entrar na situação, porque alguns acreditam, de uma linha teologia, que eles de fato estavam falando em outros idiomas. Outros acreditam que as pessoas que estavam ouvindo o que eles falavam, estavam discernindo em outras línguas. Não interessa, para mim não importa. Eu não entro em discussão teológica justamente por isso, porque isso não me leva a lugar nenhum. Eu só creio que eles foram batizados com o dom de línguas e passaram a falar em outras línguas, se em outros idiomas, ou se alguém estava interpretando, ou se alguém estava entendendo. Eu vou dizer, isso é sobrenatural de Deus, e eu já vi isso acontecer, irmãos. Eu já vi pessoas, como eu também já orei, e algumas vezes eu estou orando e eu percebo que há algum outro idioma. Eu não estou falando de línguas estranhas, preste atenção nisso, a gente chama isso de línguas estranhas, mas existe também, sabe, falar em outros idiomas. É tão interessante isso, irmãos. Eu já vi pessoas que chegaram em lugares, eu li um livro, ai meu Deus, como que é o nome do livro? Eu acho que é Por Esta Cruz Eu Morrerei. Acho que é esse livro, eu não lembro agora certo o tema. Acho que era Por Esta Cruz Eu Morrerei. E eu não me lembro se nesse livro, sabe, ele dá o testemunho que ele chega num lugar, numa aldeia desconhecida, num lugar indígena, onde ninguém tinha pisado. Ele não sabia o idioma, e muito menos imaginava que idioma eles falavam. Mas quando aquele homem chega naquele lugar, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. E ele começa a falar justamente no idioma que aqueles homens falavam. Quem crê nisso aqui? Deixa eu ver, quem crê nisso aqui? Aleluia. E quando ele começa a falar naquele idioma que aqueles homens falavam, aqueles homens se assustam e começam a dar ouvidos para eles. E eles começam a dizer, é Deus que está falando, porque para eles aquele homem era um Deus. Na verdade ele não era Deus, mas ele estava cheio da presença de Deus. Ele era templo do Espírito Santo de Deus, e Deus habilitou ele a falar em novas línguas, a falar talvez em outro idioma, eu não sei, sabe, irmãos, mas a grande verdade é que o Espírito de Deus está acessível para todos nós. Talvez você vai ser levado para algum lugar, oh aleluia, que talvez você não vai ter a língua estrangeira talvez, mas Deus, Ele pode capacitar, te habilitar. Meu Deus do céu, eu já vi testemunho, sabe, de pessoas pregando, e pessoas de outra nação, sabe, ouvindo aquela pregação, mas ele não entendia. É como se imagine assim, uma pessoa que não conhece o português, ele nunca conheceu o português, ele vem no culto, vamos dizer que ele conhece o chinês, né? E de repente ele começa a ouvir a palavra de Deus na língua dele, e ele se entrega a Jesus. Esses homens começaram a falar em outros idiomas. As pessoas que estavam ao redor foram atraídos para aquele lugar e começaram a olhar, como é que pode esses homens estarem falando nas nossas línguas, como é que estes homens podem estar falando nos nossos idiomas, nós estamos entendendo o que eles estão falando, irmãos. Naquele lugar tinha pessoas de todas as nações, de todas as regiões, e eles estavam entendendo o que eles estavam falando. Esse dom de línguas também habilitou eles a falar numa língua espiritual, mas uma língua espiritual para edificação de outras pessoas, porque todo dom de Deus, ele vem com o propósito de fortalecer, de abençoar, diz respeito a outras pessoas, da edificação do corpo de Cristo. E quantas vezes também isso eu já vivi e vivo isso, quantas vezes eu já vi isso, de repente o Senhor levanta alguém a falar em outras línguas,
E você começa a entender. Alguém já viveu isso aqui? Deixa eu ver, gente, tem alguém maluco aqui igual eu? Não é porque alguém levantou e começou a traduzir, porque eu vou dizer, eu já vi isso também. Eu já vi alguém ser levantado por Deus falando em outras línguas. Oh meu Deus, eu estou falando coisas extraordinárias e sobrenaturais aqui, gente. Eu não sei como você vai entender isso, mas isso é obra do Espírito Santo de Deus. Eu já vi pessoas sendo levantadas pelo Espírito, e de repente alguém levanta e começa a traduzir de uma forma simultânea, e começa a dizer, e eu vejo Deus naquilo. Eu já orei em línguas, e orando em línguas, o Senhor começou a me revelar o que eu estava falando, para mim, para a edificação da minha vida. Por quê? Porque quando nós falamos em línguas, se não há quem traduz para edificação, ela então é para nosso, sabe, é para o nosso fortalecimento, é para a nossa edificação pessoal. É por isso que o diabo colocou tantos empecilhos neste assunto, porque ele sabe que este é um dom poderoso que Deus deu à sua igreja, é um dom poderoso que Deus derramou para a sua igreja, que nós não podemos ser omissos nisso, nós não podemos nos omitir nisso, sabe, quando falamos em línguas, é necessário que haja a tradução, é necessário que haja a revelação, isso se chama profecia. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês podem orar em línguas, embora o dom da profecia seja maior. Por que ele diz que é maior? Ele não está dizendo de importância, ele está dizendo, porque pelo dom da profecia, é possível as pessoas entenderem e compreenderem o que está falando, e isso edifica o corpo. Mas se não há quem está revelando, quem está traduzindo, que não está, sabe, profetizando aquilo, então é para a sua edificação, ou seja, você não pode abrir mão disso na tua vida. O Espírito de Deus então habilitou eles também a justamente falar em outras línguas para a sua edificação. Abra lá 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Para a sua própria edificação. Olha aqui. Diz assim, versículo 4. Vocês estão comigo aqui? O que fala em línguas, o que fala em língua, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Vou fazer uma pergunta, por favor. Uma pergunta. Por que você não ora em línguas? Por que você não ora mais em línguas? Por que não oramos mais? Será que é porque a gente fica esperando uma movimentação dos céus? Um arrepio, senti um arrepio aqui, pastor, aleluia. Será que é porque não tocou aquele hino que você gosta? Por que nós não oramos mais em línguas? Como deveríamos orar. Porque o dom de línguas, ele vai te habilitar a falar com outras pessoas, ele vai poder ser traduzido para profetizar e edificar o corpo e a igreja, mas o dom de línguas também vai ser para a sua edificação pessoal. Eu vejo tanto crente hoje, tanto filho de Deus hoje, desculpe a palavra, tão borocochô. Sabe o que é borocochô? Eu não sei o que é, mas eu aprendi que é alguém tão para baixo, sabe aquela pessoa, oh céu, até o jeito dela andar é derrubado. Rapaz, irmão, vamos para o culto, né? Aleluia. Tomara que o pastor não demore hoje. Eu não vejo a hora de ver o Fantástico. Eu vejo tanto crente hoje, enfraquecido, atrás de campanha. E fica atrás de campanha, e fica atrás de revelação, e fica atrás de alguém pôr a mão na cabeça, e fica atrás de alguém para dar uma palavra de motivação, e fica atrás de alguém para chamar, meu lindo! Que meu lindo, você é feio. Sem Jesus você é feio. Sem Jesus você não é bonzinho. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. E a gente tem uma arma poderosa,
falar em línguas para a própria edificação. A gente fica esperando, pastor, ora por mim. É claro que eu vou orar por você, é claro que a gente vai cobrir tua vida em oração, intercessão, é claro que a gente vai, dobrar os nossos joelhos e dizer, Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a casa dele, abençoa a família dele. Mas às vezes você está vazio, é porque você não está orando mais como você deveria orar. Você não ora mais em línguas, você já não busca mais a presença de Deus. Quanto tempo você não ora em línguas? Não, eu estou esperando um crente pentecostal para vir na igreja. Eu pus até blazer hoje. Será que resolve o teu problema? Não é isso. Perguntaram se eu ia jogar o blazer hoje para alguém. Falei, não, resolve também. Eu lembro uma vez, eu lembro isso. Ô João, eu lembro uma vez, eu acho que o João que me contou, não sei se foi você, o pregador todo empolgado, chama as pessoas para frente, vai todo mundo agora ser batizado com o Espírito Santo. E aí a pessoa está lá na frente, de repente ele tira o terno dele, e ele pega o terno dele assim e joga, e o irmão pega o blazer assim, e pega e segura e olha para o pregador e fala, e agora o que eu faço? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está sendo muito movimentado pelo exterior. A gente está sendo muito sensitivo ao exterior, quando na verdade tudo começa de dentro para fora. Ramachori andará. É quando você realmente se sente enfraquecido. Pastor, eu estou tão fraco que eu não vou na igreja hoje. Oh, meu irmão, você está vacilando. Se você está fraco, é aí que você tem que ir para a igreja. É aí que você tem que dobrar o joelho. Eu não consigo nem orar, mas ainda que com gemidos inexprimíveis, Ele sabe a tua oração. Há quanto tempo você não fala em línguas? Todos nós devemos buscar isso, mas eu vou reforçar mais uma vez. Falar em línguas é extremamente maravilhoso, sobrenatural, acessível a todos nós, mas o dom de línguas não é a única evidência do Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo. Mas eu posso orar em línguas? Pode, como deve orar. Mas como eu posso orar em línguas? Obedecendo e orando. O que Jesus disse para eles: aguardem, esperem, fiquem lá, aguardem, que de repente descerá sobre vocês o meu poder, o Espírito Santo, e ele será derramado sobre as tuas vidas. Aguardem, orem. Mas sabe o que a gente não tem paciência, mas a gente precisa, escute, deixa eu falar para você, descansa em Deus, meu irmão, descansa em Deus, e principalmente seja livre de toda cobrança pessoal ou externa, porque a gente tem visto tantas baboseiras aí, a gente infelizmente tem visto tantas pessoas brincando com algo tão sério. Não se iluda com essas baboseiras que estão fazendo por aí, sabe? Eu vou ensinar você a orar em língua, repete comigo. Não, irmão, fuja desse lugar, por favor. Por favor. Não, eu vou jogar o Espírito sobre você. Hã? Como é que é? Não, você não pode cair nessa, irmãos. Não, eu vou te ensinar a orar a língua, repita assim comigo, começa. Alguém um dia me disse assim, que agora a estratégia é, começa a dar glória, 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 vai, pronto, embaralhou a língua, pronto. Irmão, fuja destes lugares, em nome de Jesus, fuja disso. Escute uma coisa, eu estou falando de um assunto muito sério. O Espírito Santo de Deus é algo extraordinário nas nossas vidas. Você precisa ser livre de toda a cobrança externa e pessoal sua. Eu não oro em línguas ainda. E a gente, quando entra nesse assunto, automaticamente a cobrança já vem. Aí a gente já fica todo fechado. Ai meu Deus, e se eu não orar hoje? E se eu não falar hoje? Aí a gente já fica com medo. A gente já fica receoso, sabe? E aí aquilo trava. E quantas pessoas estão frustradas dentro da igreja? Jesus quer libertar tua vida hoje disso.
Você precisa descansar, você precisa, descansar em Deus. Seja livre dessas cobranças, pessoal ou externa ou de alguém. Nós precisamos deixar apenas o Espírito de Deus fluir nas nossas vidas, fluir dentro de nós, fluir. Como que é fluir, pastor? É simplesmente eu estar acessível a Ele. Você que ora em línguas, você já foi, batizado com este dom de falar em línguas. Ore mais. Ore mais. Ah, pastor, mas é só na igreja? Não, não é só na igreja, é na fila do banco. É claro que você não vai ficar lá na fila do banco, dando uma rajada de glória, como diz aí, porque, irmãos, preste atenção. Quando nós profetizamos, a profecia, ela vem para edificar a igreja, ela é como um sinal para a igreja, mas o dom de línguas é um sinal para os incrédulos, porque eles vão ver algo diferente em nós, Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Escute, por favor, não se distraia. Percebe, irmãos? Me ajudem aqui, por favor, pastores. Não se distraia. Percebe, irmãos, como nós ficamos introspectivos? Porque o Espírito de Deus, Ele quer trabalhar e agir nas nossas vidas. Mas se nós estamos vazios do Espírito Santo, tudo que vai nos governar é a nossa carne. Tudo que vai governar as nossas ações é a carne, as emoções. E se eu sou governado pelas emoções, eu preciso de estímulos emocionais, justamente para ativar as minhas emoções. Se eu sou governado pelos meus sentimentos, então eu vou precisar de estímulos sentimentais. Então, quando eu ouço alguma coisa, que fala o meu sentimento, que fala a minha alma, então logo, eu me conecto com aquilo e eu então me entrego àquilo, pensando que é o Espírito de Deus. Mas quando eu sou governado pelo Espírito, o que eu preciso é do Espírito. E eu sei onde há o Espírito, a liberdade dele. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o próprio Espírito. Ou seja, aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. Ele sabe entender o ambiente que ele está espiritual. E ele entende a liberdade do Espírito que é dada a ele. Eu queria muito que você fechasse os teus olhos. Queria muito que você fechasse os teus olhos nesse momento. E que você refletisse por um instante na tua vida, em você. Como está o relacionamento seu com o Espírito Santo? Como está o relacionamento seu com o Espírito de Deus? Ele habita dentro de você, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas e agora? Eu tenho alimentado este Espírito? Eu tenho dado ouvidos ao Espírito de Deus? Ou a minha carne está falando mais alto? Eu tenho sido movido pelo Espírito de Deus? Há um governo desse Espírito na minha vida? Ou são minhas emoções que estão me governando? E quando eu entendo que eu preciso do Espírito Santo, por favor, dê atenção ao Espírito Santo. Então eu me conecto apenas com Ele. E Ele que sonda até mesmo as profundezas do Senhor, de Deus. Ele sabe tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos. E então Ele vai nos conduzir, pelo Seu Espírito, a manifestar dos Seus dons, os dons do Espírito.
E nessa manifestação você pode orar e falar em línguas. Você tem liberdade para isso. Por favor, você tem liberdade para isso. Se faz tempo que você já não ora em línguas, se você não ora mais em língua, você tem liberdade para orar em línguas. Este dom do Espírito pode te encorajar a pregar o Evangelho, pode te encorajar a você, fazer coisas para o reino de Deus. Lá na frente, em Atos, mais alguns capítulos para frente, fica com os teus olhos fechados. Mais lá na frente, mais uma vez, os apóstolos estão num lugar, e de repente a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre eles, mais uma vez. E agora, eles não começam a orar em outras línguas, mas eles começam a ser encorajados para pregar o Evangelho. Eles começam a pregar o Evangelho, e a Bíblia diz, com ousadia e intrepidez do Espírito. O que significa isso? Significa que a experiência do batismo com o Espírito Santo não é uma experiência única, que um dia eu recebi lá na minha adolescência, e agora nunca mais vou experimentar. Não é. Porque o Espírito de Deus, Ele é derramado com poder sobre as nossas vidas todos os dias. Está faltando o Espírito de Deus, está faltando este batismo com o Espírito Santo. Eles foram encorajados a pregar, e eles saíram dali agora anunciando as boas novas. Por quê? Porque eles foram encorajados pelo Espírito a pregar o Evangelho. O dom do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, ele te habilita a pregar, a louvar, a adorar, a falar em línguas, a ter visões, a ter discernimento do Espírito, a ser sensível à sua presença. Eu oro para que o Espírito de Deus venha nos batizar nesses dias, para que o Espírito de Deus batize esta igreja com o teu poder nesses dias, e que línguas como de fogo sejam derramadas sobre nós, nesse lugar, nas nossas casas, nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso serviço. Ei, tem alguém aqui espiritual me entendendo? Você tem liberdade no Senhor para orar, para falar com Ele. Você não precisa ser movido por instintos, por sentimentos. Você não precisa ser movido, por palavras humanas. Você está livre para adorar a Ele, para glorificar o nome dEle. O Espírito de Deus, Ele habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo dEle, então dê liberdade para Ele, dê liberdade para Ele, dê liberdade para Ele, dá liberdade para Ele. Descerás sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás
de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vento, dá liberdade para Ele. Vamos, dá liberdade, abre a tua boca, fale com Ele. Você que ora em línguas, ore. Esse é o momento propício para você orar. Você que profetiza, profetize. Você que ainda não recebeu, mas quer isso, seja batizado pelo Espírito Santo. Fale outra língua. Abra a tua boca e ore. Coração. E ore. Vento, isso, dê liberdade a Ele. Espírito, dê liberdade. vento, Dê liberdade. Vamos, Espírito, homens e mulheres, vamos. Vamos, 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 vamos. Sopra nesse Dê liberdade a Ele. Você que ora em língua, ore. Enche os nossos É momento de você se edificar. É momento de você se encher. Tua alma viverá. É momento de você se encher. Teu Espírito renova. Vamos ter liberdade, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, se fará. homens e mulheres, vamos, vamos. Tua alma viverá. Dê liberdade a Ele. O teu Espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará. E chorará. Vamos ter liberdade a Ele. Vamos. E saltará. Há quanto tempo você precisa disso? Vem, vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vento do Espírito. Vamos lá. Vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Esse é um bom momento para você entregar tua vida para Jesus. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não entregou tua vida para Jesus, ou se um dia entregou e se afastou dos caminhos de Deus, e não importa os motivos, mas hoje você está aqui e você precisa se reconciliar com Ele. Se há alguém nesta noite, por favor, saia correndo do teu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Não espere alguém vir primeiro para depois você vir, porque se Deus está chamando você, você. Não fique com medo, não fique com vergonha, mas hoje é uma noite para uma mudança de vida. É o Pai te chamando, o Pai te esperando, o Pai te aguardando. Se há alguém aqui que quer tomar esta decisão, por favor, volte para os braços dele. Volte para os braços dele. Isso, volte para os braços dele. Aleluia, aleluia. Volte para os braços dele. Se há mais alguém, vem cá orar por ela, pastora. Isso, vem cá, ore por ela. Se há mais alguém, se há mais alguém que hoje precisa voltar aos braços de Jesus, você não quer mais viver
Por favor, faça isso hoje. Sai correndo do teu lugar. Eu quero te encorajar também. Você que quer ter experiências sobrenaturais com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, você precisa de ajuda nisso. Eu quero também te encorajar a você sair do teu lugar e você vir aqui na frente rapidamente. Por favor, saia do teu lugar e venha aqui, debaixo desta palavra, com temor e tremor. Você precisa desta ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Sai do teu lugar da mesma forma. Vamos adorando a Jesus. Vamos adorando a Jesus, vamos. Vamos, se você ora em línguas, ore em língua. Eu adorarei. Seja batizado pelo Espírito Santo. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma Pega na mão da pessoa que está do teu lado, se você pode, por favor. Nós vamos encerrar. Pega na mão dessa pessoa, se você pode, ao teu lado. Aleluia. Aleluia. Há uma presença de Deus tão poderosa neste ambiente. Há uma presença de Deus que causa um temor em nós. Eu preciso te perguntar mais uma vez, você que já ora em línguas, por que você não ora mais? E se você ainda não foi batizado com isso, isso é acessível a você. Mas hoje, debaixo de um entendimento, de uma liberdade, sem uma cobrança pessoal, simplesmente dê liberdade a Ele. Pastor, eu quero isso. Então ore. Só ore. Ore, por favor, ore. Ore. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Ore, 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 pode orar ao Senhor. Fala, Deus, eu estou aqui. Lamassorianda, lamachorianda, lamassoricanto, lamachoriandará. Profetiza. Profetiza. Você profetiza. Você é profeta do Senhor. Você está com as mãos dadas para alguém. Profetiza sobre esta vida. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Deus, eu lhe peço batismo com teu Espírito Santo. Oh! Oh! Hey! Sopra sobre nós.
fogo, um batismo de fogo, vem com batismo de teu choro, amor, virtude do céu, vem com o teu fogo e desce sobre nós, Espírito, Espírito. Isso, levante as suas mãos, diga isso a Ele bem forte. Vamos, vamos. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, vem e enche-me de novo. Sim, meu Deus. Naquele dia, meu Pai, de Pentecoste, foi gerado dentro do coração daquelas pessoas uma obediência, um temor, uma necessidade, um clamor, meu Pai, aonde a Tua presença inundou aquele ambiente com tamanha glória, que todos foram cheios da Tua presença, todos foram cheios, meu Pai, do Teu Espírito Santo, meu Pai. Meu Deus, e como não será diferente nesta noite, que todos os homens, mulheres, crianças serão tomados pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo que aqui está, meu Pai. Sinta Ele, deseje Ele no teu coração, clame pela presença dEle, pois Ele é real neste lugar, a Sua presença é real neste lugar. Sinta Ele te tocando, sinta Ele te envolvendo, sinta a glória do Senhor, sinta a presença. É obra de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar, inundando a tua vida, inundando o teu coração. Deseje por Ele. Oh, te adoramos, Espírito Santo de Deus, te adoramos, Espírito Santo de Deus, te adoramos, te adoramos. Ah, Espírito Santo, 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 Santo é o teu nome, Santo é o teu nome. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Diga isso a Ele. E enche-me de novo. A igreja declare: Espírito, Espírito, Ele está aqui. Ele te renova neste momento, Ele te dá forças nesse momento, Ele ergue a tua vida, Ele enche a tua presença, Ele enche a tua vida com a presença dEle. Sim, meu Deus. Choralabasturica. E enche-me. Pai, nós declaramos isso sobre a tua casa. Tudo que foi ministrado aqui, Pai, como é bom sentir o teu toque, o teu agir. Pai, nós temos a certeza que esta semana será uma semana marcada por glória, meu Pai. Vidas que serão impactadas aqui nessa noite, que saem daqui impactadas pelo Teu Espírito Santo. Eu quero declarar que a Tua semana será uma semana diferente. Eu quero declarar que a Tua semana será uma semana extraordinária. Quantos creem nisso? Diga amém.
você viverá o plano do Senhor, você viverá tudo aquilo que Deus idealizou para a tua vida. Você crê nisso? Levante as suas mãos aos céus. Pai, leva o teu povo em paz, em segurança ao retorno aos seus lares, meu Pai. Nós profetizamos uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça, as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do doce amigo Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja do Senhor, e que possamos dizer: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. Agindo Deus, agindo o Senhor, somos filhos do reino, amém. Aplauda o Senhor, vá em paz, vá em segurança, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amados, ao sair, tome cuidado no estacionamento, saia devagar, em nome do Senhor Jesus. Cumprimente o seu irmão.